Lindo. Gente, agora a gente vai passar a fala para a Macaé. A Macaé tem larga experiência em educação, uma referência para todos nós, né, que trabalhamos com educação, seja em escola, seja educação ampliada. Já esteve à frente da Secretaria de Educação em Minas, já esteve no SECAD do Ministério da Educação, já esteve na Secretaria de Educação do município de Belo Horizonte. E atualmente eu fiquei super feliz de saber que a Macaé é candidata a vereadora em Belo Horizonte. Eu acho que é um privilégio BH poder ter uma vereadora com a experiência, com a sensibilidade da Macaé, que tem, né, um trabalho lindo, e nesse momento a gente ter uma pessoa como a Macaé nas nossas casas legislativas é essencial, né? Para a gente ver se muda um pouquinho esse quadro político que a gente está vivendo, né, que é tão terrível. E a Macaé que participou da construção de políticas lindas, assim, né, que a gente teve em Belo Horizonte um momento muito interessante, muito bonito, né, de muito crescimento nas políticas públicas, tanto da educação, da saúde, da cultura. E hoje a gente está vivendo um momento bastante difícil, bastante desafiador, né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa experiência que ela tem, né, tudo isso que ela traz para a gente. E obrigada, Macaé, por ter aceito o convite nesse momento, no meio de uma campanha, né? Sei que não é fácil de parar um pouquinho e conversar aqui com a gente, dividir com a gente. O microfone está fechado. Está fechado. Agora abriu. Né? Isso. Bem, olá, pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer imensamente o convite da Poli, aí, da Aldeia Jabuticaba, essa possibilidade de me encontrar com a Ju, de encontrar com a Ueri, que é uma pessoa querida, uma mestra indígena maravilhosa, de uma família de educadores, e principalmente nos encontrarmos nesse ambiente de pessoas que têm um compromisso muito grande com os direitos de crianças e adolescentes, com pensar a infância, pensar direitos humanos para criança e adolescente, e num momento difícil como esse que a gente está vivendo, né? E fazer essa provocação da gente poder pensar infância e encantamento no momento que a gente vive tempos de muita incerteza, de excepcionalidade. Então, eu quero assim agradecer o convite e dizer que será um aprendizado, né, esse ciclo de conversas e de diálogos sobre esse tema. Eu queria externar, né, que a minha geração nunca enfrentou uma pandemia. E eu que já sou uma professora, eu sou professora de educação básica, trabalhei muitos anos, sou professora formada ainda naqueles cursos de magistério, né, do normal de nível médio, depois que eu fui fazer o curso superior. Mas ao longo desses mais de 30 anos de dedicados assim, à agenda da educação, da infância, da juventude, de pensar uma educação para todos, de pensar uma educação que tem um olhar para as diferentes identidades, eu nunca imaginei que a gente fosse viver esse momento que a gente está vivendo, né? Esse desafio de enfrentar uma pandemia, uma coisa que a minha geração não viu, porque a última pandemia ela foi, né, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Então, nem minha mãe, né, nem meus pais, minhas tias, né, puderam nos dizer, nos contar. Tinham notícias sobre isso, mas não podiam nos contar a profundidade disso e o impacto que isso traz no cotidiano, no dia a dia e na vida das comunidades.
Nós que trabalhamos com infância, com criança e adolescentes, acho que a gente está profundamente tocados, porque essa conjuntura ela acabou trazendo à tona e exacerbando uma desigualdade muito grande, né, presente no nosso país. Eu participava de uma roda de conversa essa semana, também tenho conversado muito com professores, com educadores da infância, educadores de jovens, gestores escolares, e uma professora falava: Raquel, toda vez que eu penso no que nós estamos vivendo, eu me lembro agora do livro do Zuenir Ventura, que é um mineiro, né, que agora já tem 88 anos, mas o Zuenir Ventura ele escreveu um livro que chama Cidade Partida, né? É um livro sobre o Rio de Janeiro, mas mais especificamente é um livro que ele conta a história da favela do Vigário Geral, e ele escreve esse livro em 1994, né? Depois que essa favela tinha passado por uma chacina e 21 pessoas tinham sido assassinadas no Rio de Janeiro, e ele vai contar, né, do drama de uma cidade, né, que ela é dividida e que ela é dividida do ponto de vista do acesso à educação, do acesso à saúde, do acesso à moradia, do acesso à mobilidade urbana. Mais recentemente, tenho conversado com algumas pessoas que atuam nas periferias do Rio de Janeiro, e outro dia um amigo me falava: olha, o Rio continua sendo uma cidade dividida, inclusive se você pensar do ponto de vista do clima. Se você imaginar, né, que qual é a temperatura lá na favela da Maré, às 2 horas da tarde, né, na primavera, e você sair da favela da Maré e se dirigir ao Flamengo, ao Botafogo, você vai ver que a gente vai ter uma diferença de temperatura de mais de 10 graus, 15 graus. Por quê? Porque lá na favela da Maré a gente não tem nenhuma arborização. As ruas são estreitas, né? Não existe essa preocupação. Você chega no Flamengo, em Botafogo, as ruas são largas, são arborizadas. Então, essa desigualdade ela vai se mostrando, né, de uma maneira muito forte, e cindindo a cidade. E a pandemia ela vem, acho que ela vem escancarar para todos nós essa situação de desigualdade. E, em especial, eu queria aqui falar, né, quando a gente está propondo falar de infância e encantamento, eu queria começar a gente refletindo sobre as infâncias, né? Sobre as múltiplas infâncias que nós temos no nosso país e que experimentam de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito distinta, né, as formas de viver a sua infância, que experimentam de maneira muito distinta esse tempo, essa idade de formação, né? E aí nós estamos falando de inúmeras infâncias, não só as infâncias dos grandes centros, né, dos condomínios de classe média, das periferias urbanas, mas eu queria chamar a atenção para as infâncias do campo, para as infâncias que estão nas aldeias indígenas, para as infâncias das nossas comunidades quilombolas, né, dos nossos bairros operários, dos pequenos municípios. No caso de Minas Gerais, a gente tem uma diversidade gigantesca, né? Nós temos municípios com 2,5 milhões de habitantes e municípios com 700 habitantes. Então, pensar essas diferentes infâncias, né, e as formas como a lógica que estrutura a nossa sociedade tem submetido essas infâncias a condições muito desiguais para viver esse seu tempo de vida. O que me enche também, né, ao mesmo tempo, essa constatação, ela também tem um contraponto para mim, que é compreender que as crianças, sobre as condições mais adversas, elas revolucionam, elas transgridem, elas continuam e insistem em produzir diferentes formas de pensar, de sonhar, de brincar, de fazer,
de interpretar o mundo. Então, nós que moramos em grandes centros, a gente anda pelas ruas da cidade, a gente pode observar a situação das infâncias em situação de rua, né? Muitas vezes com muitas famílias que moram na rua. A gente vê como que as crianças elas conseguem, nessa cidade, transgredir e construir diferentes formas de estar nesses lugares e de brincar com esses lugares, muitas vezes revolucionando, né? E peitando até o poder público. Aqui em Belo Horizonte tem um espaço que, para mim, eu sempre considero maravilhoso, que é a Praça da Estação, que fizeram uma grande reforma nessa praça, é uma praça central na cidade, e colocaram nessa praça vários esguichos de água, fontes, né? Seria que antigamente a gente chamava de fontes luminosas, agora eu já nem sei mais como a gente chama. Num primeiro momento, a prefeitura fez um total cerceamento de entrada nesse espaço, e isso até gerou a criação de um movimento aqui em BH que chamou Praia da Estação, que era a luta pelo direito a ocupar a praça. Mas, muito antes da juventude, né, articular esse movimento, era muito interessante observar como é que as infâncias cujas famílias moravam na rua ocupavam esses espaços e não adiantava, né? Toda vez que você passava nessa praça, as crianças estavam lá se divertindo, molhando, brincando ali nessas fontes. Então, eu acho que quando a gente está pensando na infância, né, é preciso a gente reafirmar isso, que no Brasil a gente não fala de uma infância única, falamos de infâncias diversas, que muitas vezes têm seus direitos humanos negados, muitas vezes vivem situações bastante difíceis e que esse momento agora tem acirrado, né, essa condição. Eu faço essa introdução para que a gente possa pensar o grande desafio que está colocado para todos nós, que somos educadores, que temos um compromisso com a pauta do direito, né, do direito da criança e do adolescente, dos direitos humanos da infância, nesse momento. E como é que a gente pode usar as nossas vozes, né, e os diferentes lugares que nós ocupamos para também tensionar o Estado brasileiro no sentido de construir um novo olhar sobre a infância. Eu queria ainda destacar que a pandemia ela trouxe um discurso, né, de invisibilidade das crianças e também dos jovens. E quero retomar com vocês isso. Nós vivemos logo, né, que se começou a falar na mídia sobre a pandemia e a se defender o isolamento social, o que mais a gente ouvia era que as crianças elas eram assintomáticas, né? E que as crianças sofriam pouquíssimo impacto eram pouco impactadas do ponto de vista da sua saúde por esse vírus. Mas o que acontece no nosso país, né? No nosso país e no mundo inteiro, a primeira grande medida, né, para a contenção do vírus é o isolamento. E associado ao isolamento, sem nenhuma condição a gente poder refletir, nós somos todo mundo assim, pegos completamente de surpresa, né? Nós tivemos imediatamente o fechamento de escolas no Brasil inteiro, né? Isso significa 48 milhões de crianças e jovens sem escolas, né? E professores afastados de suas funções, muitas vezes completamente perdidos, nós todos, né? Muito bem sem saber como reagir, o que fazer, como fazer nessa conjuntura. E eu penso que é importante, então, a gente refletir que se nós não tivermos tempo de nos preparar, né, para esse isolamento, é preciso que, nesse momento, a gente se dedique um pouco mais a nos prepararmos e a pensarmos sobre quais os projetos, o que nós queremos para a infância brasileira, né? E em que condições nós queremos que o Estado brasileiro se comprometa com as políticas
de proteção integral para a infância. E eu começo aqui, então, trazendo um poema de um educador, que é o Loris Malaguzzi, que eu tenho certeza que todo mundo aqui, boa parte, conhece, que é um grande educador italiano, que construiu uma bela experiência em Reggio Emília, de se pensar uma educação para a infância, para a criança de 0 a 5 anos, completamente revolucionária e que dialoga muito, né, com alguns grupos que discutem infância no nosso país. E uma das primeiras coisas que ele diz, e que eu acho que a gente precisa pensar nesse momento da pandemia, é sobre as múltiplas linguagens da criança. Então, ele vai dizer que a criança tem uma centena de línguas. E aí ele fala, e 100 mais. Mas eles roubam 99. Eu falo isso e fico pensando que a gente vai ter a oportunidade de ouvir a Eric, né, para falar da experiência dos Pataxó com a escola, uma escola que é conectada com a vida, né? E qual é o lugar que a infância, que a criança ocupa nessa escola, que muitas vezes é muito distinta, né, do lugar que as crianças ocupam nas nossas escolas urbanas. E aí ele continua a dizer, né, a escola e a cultura, ao separar a cabeça do corpo, dizem-lhe pensar sem as mãos, fazer sem cabeça, para ouvir e não falar, de compreender sem alegria, de amar e de maravilhar-se. Só na Páscoa e no Natal dizem-lhe para descobrir o mundo que já está lá. E dos 100, eles roubam 99. Esse é um dos poemas que está no livro As 100 Linguagens da Criança, e que eu acho maravilhoso para a gente pensar, né, os projetos educativos e que projetos de mundo, de cidade, de municípios, de territórios, nas nossas aldeias, nas nossas comunidades quilombolas, que projetos a gente tem para as infâncias? E em que medida, né, a gente deixa que as nossas crianças elas possam fruir esse seu tempo de vida? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que as crianças, sob as condições mais adversas, mais indignas, eu vou dizer assim, né? As crianças elas também sempre buscam a felicidade. E aí eu queria trabalhar aqui com vocês duas ideias, para pensar esse momento que a gente está vivendo em relação à educação, mas eu penso que a gente não pode trazer o debate sobre a infância, sobre encantamento, pensando apenas do ponto de vista da escola, ou que somente uma mudança por meio da escola será suficiente para a gente garantir o direito à proteção integral à infância. E eu queria, então, trazer duas ideias, né? que é uma ideia. Primeiro, que as crianças têm direito a habitar-se. E uma segunda ideia, que as crianças têm direito a habitar. E o que eu estou chamando de habitar-se e habitar? As crianças têm direito a habitar-se, eu quero dizer do direito das crianças de poderem viver as suas próprias identidades e não serem perseguidas, segregadas, discriminadas pelas suas identidades, pelas suas condições físicas, emocionais, sensoriais, pelas suas formas de estar no mundo, pelo seu local de origem. Hoje a gente tem um mote que está todo mundo falando sobre isso, né? Vidas negras importam, para reafirmar a necessidade que temos cada vez mais de não só denunciar, mas dar um basta ao Estado brasileiro, né, e ao Estado em diferentes lugares do mundo, que não respeita as crianças, não respeitam as infâncias, não respeitam crianças negras, não respeitam crianças indígenas. O Brasil é um horror o que a gente tem visto, né? Milhares de assassinatos de crianças negras, jovens negros, mas infâncias, em especial nos grandes centros urbanos, né?
crianças negras que estão perdendo a vida dentro das suas residências, simplesmente porque são negras. Crianças indígenas que estão sofrendo perseguição porque suas famílias e suas terras estão vivendo sob ameaça. Então, eu queria muito que a gente pudesse pensar que nessa agenda que nós estamos debatendo e construindo, né, pensando como é que nós vamos lidar com essa pandemia e que alternativas nós teremos para pensar a educação, para pensar a infância, nesse pós-pandemia, que hoje eu acho que a gente não é o pós, é o durante, né, de pós-pandemia, diferentemente do que aconteceu com o início, que a gente foi pego completamente surpresa, não elaboramos, não pensamos sobre isso, e a gente precisa, então, se aprofundar isso. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? A gente pensar que as diferentes infâncias, elas têm direito sobre os seus próprios corpos, elas têm direito a habitar-se, né, e a serem respeitadas nas suas identidades. E um outro direito é a gente pensar no direito da criança habitar, né? E aí eu queria falar da relação das crianças com as cidades, né? Que é uma equação em que a escola também faz parte, né? Mas não somente a escola, mas é para a gente pensar, passar a pensar a cidade sob o ponto de vista das crianças, né? A gente pensar que uma cidade, né? E aqui eu quero lembrar de um psicopedagogo italiano também, que é o Francesco Tonucci, que tem experiências bem interessantes na Argentina, na cidade de Rosário, mas também na Itália, que ele tem uma proposta da gente pensar a cidade sob o ponto de vista das crianças. E esse ano, que é um ano também tão importante, porque nós vamos estar fazendo o debate, né, das eleições no campo municipal, dos territórios, né? Eu penso que nós todos que estamos comprometidos com a agenda da infância, é preciso a gente debater e colocar no debate público como é que nós podemos pensar as cidades sob o ponto de vista das crianças. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que tem criança pequena, que tem amigos com filhos pequenos, estão vivendo o drama, né, do que é a vida das crianças, muitas vezes dentro dos apartamentos, que cada vez são menores, das crianças não poderem estar na rua. E aí as crianças não poderem estar na rua, essa não é uma questão trazida pela pandemia, mas é uma questão trazida por um modelo, né, de organização de cidade que se desenvolveu não escutando as crianças, né, mas escutando adultos, e eu vou dizer, escutando especialmente, né, gente, os homens brancos, héteros. E, portanto, as cidades vão assumindo as características desse modelo patriarcalista, que tem pouquíssima escuta, né, para as crianças. Eu falo da escuta das crianças, e aqui em BH, quando a gente desenvolveu o programa de educação integral, o nosso programa aqui chamava Escola Integrada. E o grande debate que a gente fez foi como pensar os bairros, como pensar os territórios como uma experiência educativa e como que a gente podia articular diferentes potenciais educativos nas comunidades, que passava, inclusive, por garantir o direito das crianças de transitar nas ruas, né? Eu me lembro de uma das escolas que participaram desse programa, que ela ficava no interstício, né, entre um bairro de classe média alta e uma vila, uma favela. E quando a gente começou a discutir educação integral, que a gente precisava pensar um programa para a cidade, que as crianças não ficassem só dentro da escola, mas que a gente pudesse mapear o potencial educativo no entorno, nas suas comunidades, e que essa experiência de mais tempo em atividades educativas necessariamente não precisaria ser mais tempo dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Mas pode ser experimentando
uma quadra na comunidade, uma biblioteca comunitária, um espaço, né? Aqui em BH a gente tem um espaço que era um espaço de articulação intersetorial, em que atuavam políticas de diferentes áreas, que a gente chamava de Espaço BH Cidadania, que seria pela articulação dos centros culturais, das organizações não governamentais que atuam com a infância nesses territórios, com uma série de museus e praças que a gente tem nas nossas cidades e que muitas vezes elas estão privatizadas por determinados grupos e que a gente pensar uma política de educação integral, né, passaria necessariamente por ocupar essa cidade e fazer com que cada vez mais a cidade assumisse características, né, que ela fosse acolhedora e que permitisse às crianças transitarem e se apropriarem desses territórios, desses bairros, dessas comunidades. Eu vejo muita sintonia, né, dessa experiência que nós vivemos aqui em BH com essa discussão que o Tonucci traz, que é de como é que a gente devolve, né, devolve a cidade, devolve as ruas para as crianças. Normalmente as pessoas falam para tirar as crianças da rua. A escola, muitas vezes, passa a ser aquele lugar para onde a gente dirige as crianças para que elas não possam fruir esse espaço da rua, do território, dos parques, né? E a gente estava aqui tentando fazer uma agenda que pudesse inverter essa relação e que pudesse fazer com que as ruas fossem devolvidas para as crianças. Ele vai dizer, né, que a gente precisa repensar o desenho das ruas, porque hoje o desenho das ruas é todo pensado em função dos carros. Mas nós temos muito mais pedestres do que carro. Então, por que não as ruas, né? Elas podem alargar as calçadas, ampliar os espaços para os pedestres e diminuir os carros para os carros, né? Então, ele está dizendo de uma prioridade entre carros e pedestres, que a gente precisa inverter essa prioridade. E um outro ponto que ele vai falar também é inverter a prioridade entre bairros e cidades, que eu acho uma ideia super legal. E eu acho que quando vocês assistirem um pouco a apresentação da UERJ, que vai falar de uma outra live, vocês vão compreender isso. Como que é diferente quando a gente pensa a partir de um espaço, de uma comunidade, de um bairro, de um território, onde a gente aposta na sociabilidade, né? Então, a gente pensar num território, num bairro, onde é possível viver bem, mover com tranquilidade, onde as pessoas possam ter autonomia. Um bairro onde as crianças podem ir sozinhas até a escola, provavelmente é um bairro onde os idosos, né, também podem transitar para ir fazer uma hidroginástica, para comprar um jornal, para se dirigir até um mercadinho. Então, eu acho bem interessante quando ele chama essa atenção para essa forma da gente pensar, né? Em vez da gente pensar a cidade, a gente pensar cada vez mais o local, né? A casa da gente, o território, o bairro, como esse espaço acolhedor, esse espaço de acolhida. Então, eu fiquei pensando muito nesses dois termos, né? Que eu acho que são importantes. Como é que a gente pensa e como é que a gente cria políticas, mecanismos, estruturas para que cada vez mais as crianças tenham direito a habitar-se, a viver, a fruir a sua infância. E como é que essas mesmas crianças têm garantido o direito de habitar, né? De habitar moradias dignas, de habitar bairros que sejam bairros que permitam o acesso à educação, à cultura, à convivência, à sociabilidade. E aí eu chego para pensar a escola, né? Como é que a escola entra nessa equação? Porque muitas vezes a gente vive um conflito, né? Um conflito muitas vezes entre as crianças e as famílias, porque muitas vezes as famílias querem que a escola, né, cada vez mais seja um lugar de controle e da vigilância. Gente, eu falo as famílias de uma maneira generalizante. Claro que eu sei que tem inúmeras famílias que não querem isso,
que inclusive optam por projetos pedagógicos que vão numa perspectiva de muito maior autonomia e liberdade para as crianças. Mas esse discurso do controle, né, e da vigilância, como se controle e vigilância fossem sinônimos de mais proteção, né, também é uma questão que a gente precisa aprofundar. Né? Essa ideia do controle, ela cada vez vai se estendendo mais. E nesse contexto da pandemia, o que eu tenho visto muito, né, é esse controle se estender sobre os tempos. Né? A gente quer controlar os tempos das crianças nas suas casas, aquelas que a gente consegue acessar por meio da internet, por meio do computador, por meio do WhatsApp, mas também uma perspectiva tecnicista que se estende para cada vez mais controlar, né, gente, o tempo e o fazer dos professores, que acabam sendo submetidos a milhares de planilhas, a milhares de orientações, têm que responder a milhares de formulários e podem dedicar muito pouco tempo a pensar sobre a centralidade das nossas escolas, que, do meu ponto de vista, a centralidade são os sujeitos. Né? Então, a organização curricular, a organização dos tempos, né? As formas da gente pensar em que medida, né? Em que tempos, como é que nós vamos trabalhar esse pós-pandemia, né? Ou esse retorno a atividades presenciais, que, para mim, a cada vez me parece um pouco mais distante, mas que a gente tem experiências no Brasil, como a experiência das escolas famílias agrícolas, que já trabalham com experiências de alternância pedagógica, se pensar um tempo escola, um tempo comunidade. Né? E eu acho que a gente precisa exercitar essas formas de pensar para que a gente possa não esperar ou não ser pegos de surpresa com grandes pacotes que parecem nos oferecer soluções mirabolantes, né, milagrosas para esse momento que a gente está vivendo, mas que não guarda nenhuma conexão, né, com a vida, que não guarda nenhuma conexão com o jeito que as crianças têm de aprender, de viver, né, e que tem muito pouca escuta para tudo que essas crianças estão passando nesse momento da pandemia. Quais são os seus sentimentos? Quais são as suas dores? O que elas aprenderam nesse tempo também que elas não estão na escola? E aí eu me lembro muito, né, quando eu penso nessas questões, como é que a gente pensa essas relações e como é que a gente aproxima uma experiência educativa dessa experiência de vida. Eu me lembro muito, eu gosto muito de congado, eu sou congadeira. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o congado, mas é uma tradição cultural muito forte aqui em Minas Gerais e em alguns estados do nosso país. E tem uma entrevista antiga do Carlos Rodrigues Brandão, que ele faz com um folião, né, de congado, de guardas de Congo. Ele faz uma entrevista com um agricultor, que também é congadeiro, e ele faz essa entrevista numa estrada do município de Caldas. E ele faz uma pergunta para ele, né? E a pergunta ele queria saber como é que as pessoas aprendem a ser folião. Como é que é assim? Porque a gente vai numa festa, né, de uma guarda de congado, nós vamos ver pessoas de todas as idades. Nós vamos ver idosos, nós vamos ver homens e mulheres, nós vamos ver jovens, nós vamos ver crianças. E as crianças participam ativamente em diferentes momentos, convivendo, né, com outros mestres que ali estão e com muito mais tempo. Então, você vai encontrar crianças que vão estar lá batendo, né, o tamborim, criança que vão estar batendo caixa, criança que vai estar com o patangome no pé e vai bater e vai fazer a dança. E o Brandão vai perguntar para esse agricultor, então, como é que os foliões, como é que vira folião, né? Como é que aprende? Como é que as pessoas?
E aí ele pergunta assim, como é que o povo aprende aqui? E aí o Cícero responde para ele assim, olha, bom, eu penso que há de ser conforme o senhor viu acontecendo lá. Como é que foi? Um canta, o outro olha e aprende. Um canta, o outro escuta. Os outros companheiros dele lá estão escutando. Aquilo vai no sentido de um, vai no sentido do outro. Um ouve, repete, e vai, e vai. E é desse jeito. Então, canta um que é o mestre, né? Sabe, ele canta. Os outros repetem, não é assim? Repete no toque da viola, no toque do violão, em tudo, né? Do pandeiro, do tamborim, das caixas. Repete no jeito de cantar, mas é de outro tom, já é outro, não é o mesmo, né? E aí ele fala, e no final tudo se ajunta num grito bonito, um grito fino, esticado, né? E aí ele fala assim, então, que podia ser um tipo de uma educação, né? Até fora da escola, até fora da sala, que fosse assim, misturado com o de todo dia da vida da gente daqui. E aí eu fico pensando, quando a gente está discutindo infância, encantamento, tempos de pandemia, se a gente não precisa cada vez mais, como nos diz o Cício, aprender, né, a fazer uma educação que ela seja misturada com o dia a dia da gente. E isso vai exigir de nós, primeiro, uma grande capacidade, né, de escuta, porque significa que a infância ela vai estar na centralidade da experiência educativa. Eles serão sujeitos centrais na experiência educativa. Então, antes de eu pensar no currículo, né, gente, nas matérias, nas disciplinas, na base nacional comum curricular, eu preciso ter um olhar para essa infância. Quem são essas crianças? Como elas estão? Como as crianças estão vivendo esse momento? A gente tem visto coisas muito lindas, né? Ao mesmo tempo, tem muito sofrimento, mas também tem iniciativas lindas. Semana passada, eu vi uma professora do Rio de Janeiro também, que ela desenvolveu uma capa, né? Uma capa para ela, com máscara, e uma capa para as crianças. E ela visitou todos os seus alunos. E ela visitou os seus alunos para ver como eles estavam. Mas o que era mais lindo, gente, naquele momento? Era o abraço maravilhoso que essa professora dava nesses estudantes, que era emocionante, né? Que não tinha jeito da gente ver e não chorar, né? A alegria daquelas crianças e a alegria daquela professora. Então, pensar um projeto educativo que tem as crianças na sua centralidade, né? A gente ter essa disposição para a escuta, né? Primeiramente, para a gente ter uma escuta afetiva, carinhosa, que dê conta de perceber que as infâncias estão vivendo essa pandemia com condições de vida muito distintas. E que não é possível a escola pensar que a gente vai chegar da mesma maneira, né? Como se nada tivesse acontecido, como se tivesse uma realidade desenhada na nossa cabeça e a gente vai tocar o barco, né? Como se nada tivesse acontecido. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. Uma outra questão é que a gente precisa de uma articulação, né, que está para além do professor e está para além da escola. É preciso a gente exigir, né, do poder público que ele cumpra o seu papel de articulador. Nesse momento, é preciso ter uma ação coordenada, o que é muito difícil hoje no nosso país, tendo em vista como anda a nossa governança atual. Mas para enfrentar uma pandemia como essa, né, as escolas sozinhas elas não serão capazes. A gente precisa do Sistema Municipal de Educação, nós precisamos do SUS, né? Nós precisamos do Sistema Nacional Articulado de Educação,
A gente precisa do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. A gente precisa de um forte Sistema Nacional de Cultura, porque é preciso a gente fazer arranjos intersetoriais para, de fato, responder às demandas que estão colocadas por essa infância nesse momento. E por fim, né, eu queria dizer daqui da nossa necessidade, quando a gente fala das centralidades dos sujeitos, não estou falando só da centralidade dos sujeitos, estudantes, famílias. Eu quero falar também da centralidade dos professores, dos profissionais da educação. A gente não faz educação, né, sem um olhar profissional forte, mas também nesse momento de cuidado para esses profissionais. Nós estamos vivendo situações muito difíceis e, em especial, os profissionais que atuam na educação infantil. Porque, no geral, gente, a educação infantil costuma ser, né, a linha mais frágil do ponto de vista do financiamento. E a gente já tem enfrentado, eu tenho acompanhado em alguns estados, em alguns municípios, uma pressão muito grande sobre os educadores, professores da educação infantil, que estão sendo desligados das suas funções. E eu queria chamar a atenção porque são trabalhadoras, em sua maioria mulheres chefes de família, que nesse momento mais duro, né, dessa pandemia, elas estão tendo os seus trabalhos, os seus postos de trabalho ameaçados. Então, eu queria dizer que, para a gente pensar, né, nessa infância, é preciso também, cada vez mais, a gente ter um olhar atento para esses trabalhadores e trabalhadoras da educação. E, para concluir, eu quero passar um vídeo, porque, se é para falar de infância, nada melhor do que a própria infância falar, né? Então, eu trouxe um vídeo aí com vários depoimentos de crianças, produzido pelo TEIA, que é um grupo aqui da UFMG, Territórios de Educação Integral, que eu aproveito e já divulgo, peço para vocês seguirem e acompanharem nas redes, assim como eu peço também para vocês me acompanharem, seguir minha página no Facebook, no Instagram. É tudo Macaé Evaristo, em todos os lugares, porque se tiver nome diferente, eu não sou capaz de acessar, né? Porque eu ainda sou muito analógica, estou aprendendo muito para chegar nesse tempo, né, digital. Mas acredito fortemente que educação se faz com a convivência com a diferença. E nós não podemos abrir mão desse pressuposto. O Anísio Teixeira falava: a escola é a fábrica de produzir democracia. E a gente produz democracia possibilitando a convivência com as diferentes diferenças. Por isso a escola é tão importante e a gente precisa defendê-la nesses tempos. Vou compartilhar a página aqui. Eu vou compartilhar aqui a página e colocar o vídeo, tá? Eu li uma reportagem com Francesco Tenuti, um psicopedagogo italiano, onde ele ponderava que muita gente tem se perguntado como viver na pandemia, o que fazer com as crianças, que há sempre opiniões de professores, de pesquisadores, de médicos, mas sempre de adultos, e que pouca gente se preocupou em perguntar para as crianças o que elas estão pensando, como elas estão vendo esse momento da pandemia, se elas têm alguma sugestão em relação a providências a serem tomadas, o que elas têm aprendido nesse tempo. Pensando nisso, nós do TEIA resolvemos fazer esse vídeo onde a gente conversa com as crianças. Nós fizemos algumas perguntas, buscamos contemplar uma diversidade de realidades, crianças de quilombo, crianças
que moram no interior, crianças de apartamento, com idades diferentes, com realidades diferentes, e ver o que elas têm para nos dizer. Nós temos que aprender muito com essas crianças que estão vivenciando algo muito novo, assim, tão novo para elas como para a gente. Então vamos ouvir o que essas crianças falaram a respeito desse tempo de coronavírus. Coronavírus é um bichinho microscópico que deixa muitas pessoas doentes. Coronavírus é um vírus que é transmitido pelo ar e também pelo contato, tipo um aperto de mão, ou então pela fala. Aí o coronavírus é transmitido por aí. É um vírus que a gente pega com bastante facilidade e ele é tão pequeno que a gente não consegue ver ele. Um tipo de corona chamado coronavírus, ele não deixa a gente ficar um perto do outro. É um vírus que contamina muitas pessoas e ele pode causar morte. É um bicho que transmite em todo mundo. É um bicho que ataca as pessoas. Essa situação, eu penso que essa situação é uma situação de risco, então significa que muitas pessoas estão morrendo e a gente precisa ficar em casa. Eu acho que ajuda, se você fizer coisas legais nesse tempo de quarentena, ajuda um pouco a melhorar a situação da gente, né? Ele tem que tomar muito cuidado com as escolhas dele, porque se ele sai abrindo tudo e aí a nossa cidade vira um caos. E ele tem que ouvir mesmo o cientista, que ele que sabe das coisas, de como o coronavírus está, se ele está aumentando, se ele está baixando. O prefeito, eu acho que ele devia contrariar o Bolsonaro, tipo, se o Bolsonaro fez isso, se o Bolsonaro quer botar todo mundo pra fora de casa, eu boto todo mundo pra dentro de casa. Se o Bolsonaro quer abrir os comércios todos, botar todo mundo, tirar a máscara de lei, nananã, eu tenho que botar a máscara em lei de novo. Fechar as lojas, fechar o mercado, fechar as vendas, as pessoas usar máscara. Eu tô aprendendo várias coisas novas, a costurar, a desenhar melhor. Mas uma coisa que eu não sabia fazer era cozinhar. Agora eu tô aprendendo a cozinhar, tipo pipoca, milho. Eu gosto de fazer atividades físicas e estudar uma língua chamada Esperanto. Poder ficar em casa. Fica com a minha família. Abraço. Às vezes eu acho que as crianças precisam mesmo de atenção, que às vezes elas se sentem muito sozinhas. Eu, pessoalmente, eu quero muito encontrar com as minhas amigas. É a coisa que eu mais quero nesse tempo de quarentena, mas não dá. Então, eu acho que as crianças precisam ter paciência para conseguir aguentar o momento. Como a gente pôde ouvir, as crianças têm muito o que dizer a respeito da pandemia. Elas estão vivendo grandes questões ligadas ao medo da morte, né, à doença. Elas têm uma representação sobre o que seria esse vírus e também de que providências é preciso tomar, né? Elas estão atentas, elas estão participando e aprendendo com esse tempo, aprendendo inclusive a discutir política. A casa ganha um outro lugar, né? Se elas ficando o dia inteiro em casa, também é importante a gente pensar nessa relação, tanto com a casa como com as relações familiares, que nem sempre elas são fáceis, né? Então, eu acho que elas nos ensinaram com esses depoimentos
como é importante a gente perguntar a elas, né? Como elas estão, o que elas estão sentindo, quais são as questões que elas estão trazendo. E a gente resolveu perguntar também em relação à escola, né? Há uma grande discussão sobre retomada de aula, tarefa de casa, os professores discutindo, os políticos, as secretarias e as crianças. O que é que elas falam, né? O que elas têm a dizer sobre esse retorno às aulas remotas, sobre a ausência, né, dos professores, dos colegas. E a gente fez essa pergunta para elas. O que mudou na minha vida? Que eu tô fazendo tudo em casa. Mudou a minha vida que agora eu tenho que ficar isolada na casa e sem poder sair. Muita coisa mudou na minha vida desde que eu parei de ir para a escola presencial. Eu sinto falta de basicamente tudo. Sinto falta dos colegas, dos professores, de todas as pessoas que trabalham lá na minha escola. Eu sinto falta de tudo, do pátio. Pra mim, mudou muito, porque eu gosto de estudar e também porque eu ia aprender uma matéria nova, né, que esse ano eu entrei no 6º ano e aprender matérias importantes para os próximos anos, mas só que a escola está mandando algumas atividades, aí a gente está fazendo, mas eu acho que seria melhor se a gente estivesse na escola, né, aprendendo, seria mais fácil para aprender, né, com o professor explicando a matéria. Sim, eu sinto muita saudade. Lá era bem livre, o pátio, as árvores que a gente podia subir, os brinquedos. Eu adorava, eu ainda adoro. Todos os meus amigos e da professora, menos da escola. E eu tenho uma avó que mora na frente da minha escola, que é a Coeducar. Então, eu sempre ia pra casa dela, na volta e na ida da minha escola. Então, eu tô sentindo muita saudade de lá. Tem que ter lá na sala álcool em gel. Deixar sabão nos banheiros. Eles têm que deixar a gente aproveitar bem o pátio, as árvores, os balanços. Porque nessa quarentena a gente não tá podendo aproveitar isso. As minhas coleguinhas da escola foram pra casa porque o coronavírus chegou. Oi, coleguinhas, tô com saudade da gente brincar muito, estudar muito com a professora. Tô com saudade da gente fazer dever juntas. Tchau, beijo. Gente, daqui a pouco a gente vai brincar, beleza? Que quando tudo isso acabar a gente vai fazer uma festança, a gente vai passar o resto da vida junto e que a gente vai aproveitar muito e eu tô com muita saudade mesmo. Tudo bem? Tô com saudade de eu assistir suas aulas, estudar com você, mas que pena que a gente não pode. Tchau, beijo. Professora, que saudade. Professora, estou com saudades. Tomara que as aulas voltem logo, né, prof? Eu espero que os professores se cuidem. Que deveriam tomar cuidado. Eu gostaria de falar que a situação é muito perigosa e que eu sinto saudade da escola, dos meus amigos e dos professores. Eu imagino que eles devem estar ficando loucos com tudo isso, com aula online, com atividade, roteiro, e que tudo isso vai passar e a gente vai voltar a ter as aulas presenciais e elas vão ser muito divertidas e a gente vai aproveitar muito. Podemos aprender muito com esses depoimentos. As crianças são realmente maravilhosas e muito espontâneas.
Primeiro, a discussão sobre o que mudou, e mudou muito, porque na vida da criança a escola tem uma centralidade muito grande, assim como para nós adultos é o trabalho, né? Então, não ir à escola muda muito a rotina, muda muito a vida, e principalmente a ausência dos amigos, né? A escola é mais do que um espaço só de aprender conteúdos, mas de socializar, de encontrar, né? E isso é o que mais faz falta. É interessante também ver que a questão da socialização, da sociabilidade, é o eixo da reflexão dessas crianças. O que elas estão sentindo falta é da presença dos colegas, da presença dos professores. E isso é um aspecto que a gente precisa considerar, né? Quando pergunto o que as crianças precisam, de abraço, de carinho, de afeto, como que a gente pode transformar esse tempo que muitas escolas estão tendo agora com os estudantes em um tempo de afeto? Isso é possível? Talvez esse seja o grande esforço, né? E talvez essa seja a grande necessidade desse encontro. É importante a gente refletir sobre como estamos usando o tempo remoto, o tempo de encontro com nossos estudantes. A gente está possibilitando isso? Conversas, trocas, brincadeiras, ou a gente está centrado todos no conteúdo? Não é fácil ficar à frente de um computador, não é fácil ficar prestando atenção em assuntos que não os envolvem. Então, talvez seja necessário a gente repensar um pouco essa lógica, né? Quem está trabalhando com criança, pensar um pouco quais as possibilidades de abrir esse tempo de aula remoto para que elas possam trocar experiências, trocar afetos, trocar brincadeiras, contar caso, mais do que ficar apenas estudando matérias de português, matemática e geografia. Na mesma reportagem, o Tonucci comenta que se nós estamos em casa, é preciso transformar essa casa numa grande fábrica de conhecimentos. A cozinha vira um espaço maravilhoso para aula de ciências, né? As tecnologias para aprender física, matemática. Então, é possível a gente abrir uma grande viagem em relação a aprendizados vividos no cotidiano e também aprendizado em relação às grandes questões. Essas crianças estão ouvindo notícia, estão vendo, né, comentários, estão vendo as mortes acontecerem, e a gente também talvez tenha que fazer esse debate, né? Abrir esse tema em relação aos medos, em relação às inseguranças, em relação ao próprio cuidado ou não cuidado dessas crianças na família. Nós do TEI encerramos aqui a nossa série do vídeo Escolas Fechadas e Agora, e acho que a gente encerrou abrindo, né, abrindo um campo grande de reflexão quando a gente escuta e entende o que essas crianças estão vivendo, estão passando, estão aprendendo. Vamos então, né? Depois de ouvi-los. O microfone está fechado. Meu. Aí.
Acho que eu trouxe esse vídeo aqui para a gente ouvir as crianças e aí a gente já abrir para a conversa, para o diálogo, né? Mas eu achei que ficou é muito bom ouvir as crianças nesse momento. E a gente tem eu tenho visto algumas pesquisas com escuta de professores, né? Uhum. O próprio CNTE fez uma pesquisa interessante, tem alguns dados interessantes com a percepção dos professores, mas eu ainda não vi pesquisa que faz essa escuta, né? Tanto das crianças quanto dos adolescentes. E eu acho que essa é uma questão que a gente precisava avançar nesse momento, até para ajudar a gente a construir alternativas. Pensar saídas, né, e possibilidades, caminhos. Eu fico pensando que como falta qualificação para essa escuta, né, Macaé, assim, na formação dos profissionais e no modo que a gente organizou nossa sociedade também, né, como você já trouxe na sua fala, assim como a cidade, a sociedade ela é organizada em torno dos adultos, né? E aí quando a gente fala em ouvir as crianças, eu percebo muitas vezes informação de professor, de educadores, né, em escolas, quando eu vou no MEIs ou escola de educação infantil em geral, que às vezes existe uma ideia equivocada do que é a escuta da criança, né? Como se fosse, então eu tenho que fazer uma entrevista com o meu aluno, um questionário com a criança. E não se trata disso, né? Se trata de a escuta com todos os sentidos, na verdade, né? É observar essa criança agindo, o comportamento que ela traz, a forma como ela brinca, né? Como ela dispõe seu corpo na brincadeira. Tudo isso diz da criança, né? E é muito interessante esse vídeo que a gente começa a perceber pela fala que cada um traz, né? E a forma que eles falam, alguns tentando trazer uma formalidade muito grande, né? A gente percebe o acesso que eles têm à informação, né? Alguns estão mais desligados disso, estão incomodados por estar em casa, por estar longe dos amigos, outros já têm um medo mais concreto, né? Mais real. E a gente vê, para a gente se questionar, né? Que informações a gente está dando para essa criança, de que forma, né? Como está chegando para eles e ter um cuidado também, né, de como a gente apresenta isso para essas crianças, né, porque isso vai determinar a forma como ele vai interpretar e conhecer isso, né. A gente ainda é mediador, né, nesse sentido, assim. Então, eu gosto muito assim, desse vídeo. Quando eu vi, quando o Lenin compartilhou, eu falei, nossa, a gente realmente precisa prestar mais atenção, né, tanto no que eles estão nos trazendo, quanto no que a gente está apresentando para eles, né. E é uma preocupação grande a gente que atua na agenda da infância, porque a gente sabe também que o espaço doméstico, né, nem sempre é o espaço da proteção. Então, quando a gente fala dessa escuta, também, quer dizer, a ausência da escola, muitas vezes, ela deixa um vazio aí, porque às vezes a escola é o lugar onde essa criança tem a possibilidade, né, de externalizar alguma questão mais séria pela qual ela está passando e está submetida. Então, eu acho que sim, esse ponto também, eu adoro o vídeo, mas eu sei que tem muitas crianças que não estão retratadas aí e que a gente precisa ter sabe, esse olhar, essa observação para essas crianças, que são outros modelos que estão vivendo muitas vezes situação de muita violência, de muita privação, né, nesse momento da pandemia. Sim. Eu acho bonitinho. Então, fala assim, de saudade dos meus colegas, dos professores, tudo, menos da escola. Achei maravilhoso. Eu amei. Para a gente pensar, né? Isso é muito forte quando a gente diz. A escola, ela não é só um lugar da instrução, ela é muito mais forte esse lugar da convivência, né? Do estar com o outro, de elaborar o sentimento. Sim. E aí eu acho que ele diz isso assim de uma maneira... Deixa bem claro. Maravilhoso. Tudo, menos da escola. A
a gente pensar, né, com o que o Tonut ensina também, o que é o espaço da criança, né? Isso é uma coisa que me incomoda um bocado, assim, a gente criou uma forma de viver que a gente precisou criar espaços para a criança, né? Como se tivesse espaços que são da criança. A criança, ela é um sujeito social, o lugar dela é com a gente, é na sociedade, é convivendo, né? Não tem o lugar da criança, né? Assim, o lugar que não é para a criança é aquele que oferece risco para ela. No mais, todo lugar é o lugar da criança, né? E isso é algo que a gente esquece, né? Assim, a ponto de ter gente que se sente confortável em falar que não é obrigado a gostar de criança, que não quer conviver com criança, estabelecimento comercial que proíbe a entrada de criança, né? Quando a gente vê essas coisas, a gente tem que pensar assim, nossa, precisamos olhar para a infância, né? Precisamos olhar para essas crianças e pensar o que a gente está fazendo com elas, né? Assim, deixar que elas nos encantem também, né? Encantem a nossa escuta, o nosso olhar, né? Porque é algo que eles sabem fazer muito bem, né? Gente, quem quiser ir colocando ou o nome, ou pode, se não tiver muita gente querendo falar ao mesmo tempo, pode só abrir a câmera e o microfone e falar. Se a gente perceber que tá embolando tudo, a gente cria uma listinha aqui no chat e eu vou chamando pelo nome. Tá? Então, se alguém tiver alguma questão, algum comentário, fique à vontade para abrir a câmera e o microfone e falar. Esse meio virtual inibe um pouquinho, né? Essa interação é difícil. Alguém postou um link aqui de um levantamento com as crianças. Ah, legal. Legal. A Ana Carolina. Obrigada aí, Ana. Quer contar um pouquinho, Ana, dessa experiência? Posso contar. Todo mundo me escuta? Sim. Eu falo de Rio Pomba, Minas Gerais. Eu tenho uma casa de brincar aqui, né? Conheço a Poli nas redes já. Acompanho seu trabalho, adoro. E muito bom participar desse seminário, aprender mais com vocês. E quando começou a quarentena, né? A gente fechou a casa no dia 16 de março e ficamos sem saber o que fazer, né? Como dar suporte afetivo para as crianças à distância. E nós não somos a favor da utilização excessiva da tecnologia, né? Porque a gente acredita no brincar livre, no encontro com a natureza, uma proposta diferente do virtual. Então, a gente começou a fazer alguns levantamentos. E aí a gente pediu os pais para gravarem um áudio das crianças falando, e aí transformamos isso numa animação. É esse link que está aí no bate-papo. E é interessante porque, da mesma forma que esse vídeo apresentado pela Macaé mostra que tem criança que não está sentindo falta da escola, no nosso também apareceu esse relato. E o que eles mais sentem falta são dos amiguinhos da professora, ou seja, as relações humanas, elas a todo momento são mencionadas, seja ou pela saudade dos amiguinhos da professora, ou pela saudade de uma avó que não pode ver, pelas condições, né? E em nenhum momento foi mencionado a vontade de adquirir um bem material. Era sempre estar em algum lugar com alguém querido. Então, como é que isso faz a gente refletir, pensar que às vezes a criança ela traz essa reflexão que o mais simples da vida são a atenção, o carinho, o afeto, que é isso que fica gravado na memória deles, na memória afetiva, né? A gente tem ouvido tanto falar da memória afetiva, das brincadeiras, e realmente tem crianças que não têm esse momento de atenção, de afeto, que é o que mais preocupa, né? A ausência da alimentação, que às vezes a escola era o único lugar
que potencializava, que possibilitava isso. Então, é um desafio pensar nas infâncias, né? Não é uma infância só, são as infâncias que estão aí com realidades distintas e questões muito complexas para entendermos. E é importante a gente refletir também sobre isso, pensar como as nossas crianças no Brasil estão vivenciando esse momento e realmente escutá-las, eu acho que é a melhor forma de enxergá-las. E houve relato de alguns pais que agradeceram por eu ter pedido para eles fazerem esse levantamento, porque teve elementos que os filhos falaram que eles não se tocaram, não perceberam que a criança tinha aquele pensamento, né? Então, foi uma maneira até de certa forma, aproximar os filhos dos pais a partir de algumas coisas que elas falaram. Então, foi muito bacana esse momento do levantamento. Super bacana, Ana. Eu quero assistir e vou compartilhar. Eu tenho atuado aqui também em BH com algumas organizações. Eu sou voluntária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Comissão de Políticas Públicas. E a gente tem conversado muito com essas organizações que atuam com criança, no geral, atuam no contraturno das escolas, né? E da mesma forma que eu falo assim, a gente teve um apagão um apagão na educação, né? E eu falo que as crianças elas ficaram invisibilizadas, é nesse sentido, porque as escolas fecharam e as organizações também. Então, as crianças ficaram completamente, sabe, em casa, mas muitas vezes as famílias, as mães precisam continuar trabalhando, o pai continua trabalhando, as pessoas são... Bom, a maioria, 80 milhões de pessoas pediu o auxílio, né? E 40 milhões receberam, para a gente saber onde é que está a boa parte dessas crianças. Então, assim, eu tenho me preocupado muito com essa questão e a gente tem feito até aqui algumas reuniões, muitas instituições elas começaram a fazer aquelas coisas básicas, que era cesta básica, né? Aquele auxílio, aquela coisa assim, emergencial. Mas uma das nossas questões é essa: como é que a gente recupera esse fazer educativo, né? Que é mediado pelo digital, ainda que a gente não goste disso e ainda que a gente saiba que a gente não alcança muitas crianças. Então, como é que a gente constrói alternativas para a gente linkar, para a gente chegar até essas crianças, chegar nessas comunidades? Eu quero ver, achei super legal. Fazendo um gancho com o que você falou, gostaria de aproveitar e fazer um convite. Nós elaboramos um curso de extensão gratuito, já começou, as inscrições já ocorreram. Nesse link aí, vocês vão ver um canal no YouTube que chama Famílias Brincantes, do Instituto Federal do Campus de Rio Pomba. A ideia o projeto chama Famílias Brincantes no Enfrentamento à Covid-19, porque a gente tem visto que o índice de transtornos mentais do tipo transtorno de ansiedade, depressão, até suicídio, os divórcios aumentaram nesse período. Então, como trabalhar a saúde das famílias? E a gente acredita que o brincar é um potencializador nessas relações, no fortalecimento dessas relações. E aí, sábado agora, nós vamos fazer uma live com duas professoras, uma da UFJF e a outra da UFV, que é a Ana Rosa, da UFJF, e a professora Maria do Carmo Couto Teixeira. Vai ser sábado, às 14 horas, no Famílias Brincantes. Aí o tema é o brincar e os laços familiares. Como fortalecer esses laços através do brincar. Fica aí o convite para todo mundo, é evento aberto, é só entrar às 14 horas. Obrigada. Legal, obrigada, Ana. Macaé, tem uma pergunta aqui no chat, acho que a Carmen também está querendo falar. Ela analisou ali, mas tem uma pergunta da Camila aqui no chat, que ela diz: boa tarde, Macaé. Você tem alguma
vivências sobre a reorganização da cidade, bairro e comunidade, ou da escuta das crianças para essa reorganização que possa nos contar? Sim. Primeiro eu quero dar parabéns para a Ana, achei sensacional, super legal o trabalho que eles estão desenvolvendo. E, Camila, eu tenho sim aqui eu tenho a experiência de educação integral que nós desenvolvemos em Belo Horizonte. A ideia de ampliar o tempo de atividade das crianças da rede pública, articulando diferentes, não só a escola, mas articulando diferentes espaços no entorno das escolas. Então, você tinha uma circunscrição, que era pensar um território, né, no entorno das escolas. A gente falava assim, olha, pensa a escola e nós vamos transitar num raio de 1 quilômetro no entorno dessa escola, e a gente vai começar, então, a fazer um mapeamento das potencialidades desse território, ou seja, quais equipamentos públicos, quais equipamentos comunitários. E a gente fez também, associado a esse mapa, e uma das coisas mais legais desse mapa é que boa parte dele na cidade foi feita com as crianças, com as próprias crianças e os adolescentes. Porque muitas vezes os professores e mesmo os diretores das escolas conhecem muito pouco as comunidades. Isso às vezes no interior é bem diferente, mas nos grandes centros urbanos, e aqui em BH, que é uma cidade que o provimento de professores é por meio de concurso público, boa parte dos profissionais eles não atuam em escolas nas quais eles moram. Então, quando a gente começou esse trabalho, muitos professores, muitos diretores falavam, não, mas aqui nesse bairro não tem nada. Não, mas aqui não tem nada, não é possível, aqui não tem. E aí a gente propôs que eles fizessem uma experiência de cartografia do bairro, né? Articulada e coordenada pelas próprias crianças. Então, as crianças e os adolescentes é que começaram a fazer todo o mapa do bairro, né, para dizer quais os espaços que eles frequentavam ali e que experiências, né, culturais, esportivas, já se articulavam naquelas comunidades. Então, as crianças começaram a fazer esses mapas, e uma das coisas que a gente fez nesse programa foi articular com as universidades, e nós fizemos um convênio aqui com 3 instituições de ensino superior, e as universidades elas organizavam para a gente falava assim, um cardápio de minicursos que poderiam ser oferecidos em diferentes lugares da cidade, de diferentes áreas. Então, por exemplo, se você tinha um parque, né, na comunidade, você tem uma série de cursos que articula botânica, desenho de observação, agroecologia, enfim, uma série de assuntos e temáticas que você poderia usar aquele espaço como um grande laboratório vivo, né, de aprendizagem para as crianças. Então, no programa Escola Integrada, a gente fez tanto essa parte da cartografia dos espaços, de identificar espaços potenciais, mas também de identificar, gente, o potencial humano e o potencial cultural. Porque muitas vezes a gente olha para as nossas periferias com um olhar só da falta, né? Do que não tem. Não tem. Mas as nossas periferias, elas têm muita vida, elas têm muita força, né? E aí, quando a gente começa a conversar com as crianças e com os jovens, a gente vai começar a mapear bandas de rock, grupos de hip hop, nós vamos começar a mapear as guardas de congado, nós vamos começar a mapear quem são as pessoas que muitas vezes articulam e fazem num espaço da sua casa uma biblioteca comunitária. Nós vamos mapear quem são os grupos de teatro. E, a partir desse mapeamento, a gente começou, então, a pensar em ampliar o tempo das crianças em atividades educativas, mas trazendo para essas atividades essa vida na comunidade. E fazia parte do programa
as crianças transitarem pelo bairro. Isso tem um impacto inimaginável, eu falo transitar pelo bairro, mas transitar também pela cidade, né? Que tipo de impacto? Por exemplo, a gente vivia comunidades, vou dar exemplos assim, né? Que tinha, as crianças passavam numa boca de venda de tráfico de drogas para chegar até a escola. Com a movimentação das crianças transitarem, começarem a frequentar diferentes espaços, esses setores, vamos dizer, empresarial, eles começaram também a mudar a sua rota para sair, entendeu? Ou seja, a gente acaba fazendo uma desprivatização do espaço público na medida em que alguns setores se apropriam, e quando a gente começa a pensar um projeto educativo que envolve o território, esse espaço passa a ser um espaço comum, que ele precisa ser articulado, cuidado, né? Pensado por todos. Muitas vezes, pessoas que ficavam em bares, bebendo ali ao longo do dia, né? Também começou um movimento, né, para que não ficasse bebendo ali. Por quê? Porque ali era o espaço, eram as rotas, as trajetórias onde as crianças passavam. E a gente foi começando a criar também marcas, né? Marcas nesses espaços. Então, nesses becos aqui, as crianças transitam, as crianças também começaram a deixar ali as suas impressões. Então, em muitos lugares se começou a fazer a pintura dos muros, né? A pintura dos postes, porque muitas vezes você não tinha ali aquela marcação, né, que deveria ter por parte, muitas vezes, de outro setor do poder público, né, de fazer a marcação, de sinalização, criança, os carros têm que andar mais devagar. Então, quando a comunidade começa a marcar esses espaços, você começa também a viver um movimento, né? Por exemplo, dos comerciantes, começar a tirar as coisas que colocavam na calçada, porque as crianças precisam da calçada para caminhar, né? Mas não é só as crianças que precisam da calçada, as pessoas idosas precisam da calçada para caminhar. Pessoas com dificuldade de mobilidade precisam da calçada para caminhar. Então, pensar nessa perspectiva, né, da criança, eu estou aqui pensando que a gente fez um pouco o movimento das cartografias. E uma outra coisa que para mim também é bastante importante, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo isso nos bairros, ele propõe, né, em vez de pensar a cidade, a gente começar a pensar os bairros, a gente pensar também que muitas vezes nossas crianças da rede pública, elas acabam ficando segregadas nas suas comunidades. Então, uma das articulações do projeto também era que a gente tinha uma série de agendas naquele território, mas era um elemento também estruturador que essas crianças pudessem se apropriar de outros espaços da cidade. Então, foi articulada uma rede de museus em Belo Horizonte, que as crianças faziam atividades e começaram a se apropriar desses acervos. Os professores foram formados, a gente ofereceu um curso de pós-graduação para professores da rede pública, que se chamava O Professor como Agente Cultural. E os professores então começaram a se apropriar dos acervos de todos os museus da cidade para pensar como é que dialogava com a proposta curricular da escola. Então, eu acho que quando eu falo que a gente precisa envolver outras áreas da política pública, né? Eu trabalho como a minha agenda é educação, eu estou sempre discutindo a possibilidade da gente trabalhar com essa agenda de pensar educação, pensar a cidade, o município educador, né? E ele é educador não é só pela escola, é por todas as suas políticas. Então, é preciso criar um diálogo com a assistência, é preciso criar um diálogo com a saúde, é preciso criar um diálogo com a área de segurança pública, por exemplo. Porque o que acontece? Às vezes você está numa comunidade conflagrada, né? Você tem um toque de recolher, todas as instituições fecham e a escola fica aberta, sozinha, né? Então, é preciso a gente ter um pacto do poder público, de maneira geral, de pensar, olha, nós estamos aqui, nós vamos fazer a garantia, a proteção integral de crianças e adolescentes, né? Nossas crianças estão aqui, e todas as instituições, os centros culturais têm que estar abertos.
O CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, tem que estar aberto, a escola tem que estar aberta e a gente precisa conversar. É preciso a gente estabelecer no território comissões locais que articulem gestores, profissionais desses diferentes espaços. E aí eu não estou falando só daqueles que são públicos, não, gente. Porque a gente tem inúmeras instituições comunitárias que atuam nas comunidades e elas são importantíssimas, mesmo porque, às vezes, elas têm um conhecimento sobre as comunidades muito maior do que as instituições públicas, né? Mas também é importante que essa mesma ação intersetorial ela seja pensada do ponto de vista dos gestores do sistema. É preciso que as secretarias se articulem, né? Assim como é preciso que no território as instituições se articulem. Gabriel, pode falar? Oi, Macaé, todos me ouvem? Sim. Prazer, eu só conheci a figura pública agora, está aqui na salinha, com pouca gente. Gabriel. Na verdade, está sendo um grande aprendizado, né? Foi um grande aprendizado, tem sido. Queria trazer uma questão que acho que, na verdade, você meio que já tocou em vários aspectos dela aí, né, nessa última resposta, mas, enfim, se houver mais algum acréscimo. Eu participei hoje cedo de um seminário sobre os 30 anos do ECA, né, e tal, os avanços e desafios. E aí, entre esses desafios, uma das falas localiza em 3 eixos, assim, né, que seria a questão da exploração sexual, abuso, né, das crianças e adolescentes, o trabalho infantil, né, num segundo ponto, e, por fim, a necessidade de um fortalecimento dos vínculos, né, familiares, afetivos e tal. Eu queria saber um pouco o que você acha, a sua opinião, né, levando em consideração a sua larga experiência na área da educação, enfim, e como que isso é abordado enquanto agenda. Assim, existe essa preocupação, de fato, como que ela se dá em termos de ações concretas, assim, né, para, enfim, olhar para isso com uma lupa mesmo, assim, né? É um pouco isso, assim, se você puder dar uma iluminada aí nos caminhos. Bom, primeiro eu acho que esse tema que você traz, ele é muito importante, e eu participo, né, desse movimento, e eu participei de diferentes lugares, em diferentes momentos dessa construção, né? Na época da nossa luta pela construção do ECA, eu estava atuando como professora, eu era professora, fui diretora de escola, numa escola da periferia de Belo Horizonte. Naquele momento, o nosso país ainda era muito mais desigual do que é hoje, né? É bom a gente lembrar que a gente tinha, naquele momento, ainda se falava, antes do ECA, a gente falava menino de rua, né? E foi preciso a gente criar um grande movimento nacional de meninos e meninas de rua, de fazer mobilização, de ir para Brasília. Eu não estou com isso aqui à mão, mas eu tenho uma foto linda, né? No momento da Constituição, de uma grande ciranda que se fez em Brasília, com lideranças do movimento de meninos e meninas de rua. Milhares de crianças foram para Brasília para defender, né, o artigo lá na Constituição da garantia dos direitos da criança e do adolescente, e que depois vai dar em toda a mobilização que a gente vai fazer para a Constituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, assim, para mim, é um marco normativo muito importante, e que às vezes a gente não dá a devida atenção, né, para essa conquista. O Estado brasileiro, ao longo do século XX, né, ele relegou a infância, e aí eu vou dizer, a maioria da infância brasileira, né, a um estatuto que estava muito mais ligado a uma ideia de controle dos corpos e de disciplinamento, né, e que, portanto, era autoritário. Isso é fruto do quê? Isso é fruto de uma herança, né, eu falo, da desmontagem do sistema escravista no nosso país.
Porque no momento da desmontagem do sistema escravista, a reparação foram para os proprietários. Não houve reparação para a população que foi escravizada. E aí, se a gente pegar só do ponto de vista dos marcos normativos, nós tivemos a lei do ventre livre, e se seguiu a lei do ventre livre, um decreto do governo do Estado brasileiro que proibia crianças negras de frequentar a escola. E a Constituição de 1824 também vedava a escolarização de pessoas negras. Então, o que se pensava naquele momento, né, é que a gente tinha dois tipos de infância. Eu gosto de chamar atenção para isso. Né? Uma era a infância, que eram as rosas, as flores, e, portanto, elas iam para os jardins de infância. E a outra infância, que era a infância pobre, a infância negra, que era uma infância totalmente desprovida de direitos, e para essa infância o que era pensado era o controle dos corpos e a educação, né, era o trabalho pesado. Tem um livro da Carolina Maria de Jesus, chama Diário de Bitita. A Carolina nasceu no início do século XX, aqui no interior de Minas, em Sacramento. Ela escreve nesse diário assim: nas fazendas não haviam escolas. O que havia era enxada em abundância. Então, ela está denunciando, já naquele momento, né, qual que era o olhar sobre essa infância. A infância negra, a infância pobre, a infância do campo, periférica, que a ela foi negada. E depois, as regulamentações que vão sendo feitas para a infância, elas tomam esse caráter disciplinar, né, e da segregação. Nunca de uma perspectiva, né, desse princípio da infância como prioridade absoluta no lugar da proteção integral. Então, eu falo, o que a gente vive hoje, essa agenda que você participou hoje, ela é muito fruto dessa luta da gente instituir um marco no Brasil de que criança é prioridade absoluta e tem direito à proteção integral. Agora, é preciso, né, fortalecer e cada vez mais financiar o sistema de garantia de direitos. E o sistema de garantia de direitos implica uma articulação de diferentes setores. Eu falava aqui de intersetorialidade, pensando o foco na educação, mas o sistema de garantia de direitos é a articulação, não é? É o SUAS funcionando com o Sistema Nacional Articulado de Educação, com o SUS, com o Judiciário e o Ministério Público, defensorias públicas, os conselhos tutelares e os conselhos de direito, né, que precisam atuar. Tipo assim, a gente precisa fazer... Eu estou lembrando a música do Martim da Vila aqui, né? A roda é para rodar na gira. O sistema, né? A roda tem que rodar nessa gira. É preciso fazer com que o sistema funcione. Agora, ainda hoje, né, crianças são vítimas de violência doméstica, ainda hoje crianças são vítimas de exploração sexual, e uma questão que é bastante preocupante para nós é que, muitas vezes, as crianças elas são, eu não vou dizer penalizadas, mas muitas vezes as crianças elas vão ser muito mais agredidas, né? Agredidas. Isso vale para as mulheres também. Muitas vezes o ambiente doméstico é um lugar de mais agressão para as crianças. Quando a gente vê os estudos e pesquisas, onde é que elas estão submetidas, né? Quem são os violadores? Quem são os abusadores? Muitas vezes ainda é no ambiente doméstico. Por isso, cresce a nossa responsabilidade na garantia, na articulação, no fortalecimento dos conselhos, né? Mas cresce muito também a importância do nosso debate para a construção de escolas democráticas. Qual é a importância da gente poder tratar na escola, né, de direitos sexuais e reprodutivos, né, do direito ao seu próprio corpo, do cuidado com o seu próprio corpo? Porque muitas vezes é na escola que essa criança vai começar a ter acesso a elementos básicos
que vai permitir e que vai fazer com que ela possa se proteger. Então, só para dar uma passada aí nessa conversa que você provocou, que eu acho que ela é importantíssima, né? E uma coisa triste que a gente está vivendo nesse momento, nesse governo, é a desconstrução, muitas vezes o esvaziamento de uma série de agendas que a gente tinha avançado bastante. O próprio Disque 100, né? Uma fragilização do Disque 100, sobre, na verdade, esse debate enviesado, né? Que se quer dizer que está ideologizando a escola, que a gente quer ensinar as crianças cada vez mais cedo as questões da sexualidade. Na verdade, nós estamos negando às crianças o direito à sua proteção. Eu acho que esse ponto, todos nós comprometidos com a agenda da infância, a gente não pode perder de referência. E o que é muito importante? A gente precisa participar, a participação de professores, de assistentes sociais, de psicólogos da Casa da Infância, nesses espaços dos conselhos, já foi muito mais aguerrida, né? E das próprias crianças, porque muitas vezes a gente tem conselhos de direitos que não têm zero escuta para as crianças. Então, é preciso criar também nesses espaços canais de participação política para as crianças. Essa questão da intersetorialidade, né? Como que eu aprendi muito no tempo que eu trabalhei no SUS, né? Eu fui canalista do SUS durante alguns anos, num centro de saúde, numa localidade que tinha famílias de vários tipos, né? Desde de invasões, onde não era nem urbanizado, que o comprovante de endereço era a declaração do centro de saúde, que aquelas pessoas frequentavam ali, né? Até famílias que eram pequenos empresários assim, de comércio local. Então, tinha uma diversidade muito grande ali, do ponto de vista socioeconômico. E a importância do agente de saúde, né? Uma pessoa que é da comunidade, conhece o território, sabe do que acontece ali, como aquilo refletia na nossa prática, né? Para a gente entender aqueles sujeitos, porque não adiantava eu chegar de fora, né? Eu morava lá em Nova Lima, lá de Nova Lima, chegava lá no Barreiro, sem saber nada dali, para escutar aquelas pessoas e com a pretensão de oferecer algo, né? Sem conhecer aquela realidade. Então, as reuniões com os agentes de saúde, que conheciam os equipamentos da assistência social, da cultura, né? De tudo que acontecia ali naquele local, que eles nos traziam como era essencial para a gente pensar as ações para cada um daqueles sujeitos. E tem um programa, ainda tem, né, em BH, que é um programa muito bonito e que funciona muito bem, que é o Arte da Saúde, que é um programa que é uma interseção entre a saúde e a cultura. Ele acontece nos centros culturais e as crianças são encaminhadas para participar desse programa pelos profissionais de saúde, né, que conhecem bem o caso clínico, que tem uma noção de algum tipo de diagnóstico que aquela criança tenha, que vai à escola, conversa com o professor, conversa com a família. Então, é uma articulação entre vários setores e que dá resultados maravilhosos, né? E serviria de modelo para tantas outras ações, né? Assim, a gente conhece o modelo, a gente construiu isso, a gente sabe como fazer, né? Enquanto sociedade, enquanto política pública, isso já existe, né? A gente tem o ECA, que é um instrumento maravilhoso, fez 30 anos, e a gente até hoje não conseguiu implementá-lo de fato no cotidiano, né? da sociedade. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar com esse olhar ampliado, de entender que a educação não se dá só na escola, né? De isso que você falou, de ouvir os educadores, de escutar os professores, trazê-los para perto, né? De como que a gente pode instrumentalizá-los nesse momento agora. Muitos não têm equipamento para dar aula remoto, né? E estão sendo exigidos, não tem conhecimento técnico mesmo dos equipamentos, dos meios digitais, né? Como é que a gente pode falar em educação à distância, né? Isso não chega a tantas crianças, então
pensar essa educação ampliada, pensar essa intersetorialidade, eu acho que é essencial para a gente ter algum êxito, né? Para a gente conseguir construir algum caminho. Assim. Eu fiquei me lembrando também de uma vez eu fui numa das casas de cultura em Vespasiano. E aí a responsável diretora convidou algumas pessoas do CRAS para essa conversa. Era uma conversa sobre o brincar, sobre espaços, materiais. E aí tinha uma pessoa do CRAS muito angustiada, que ela dirigia dentro do CRAS um atendimento a um grupo de crianças vítimas de violência sexual. E ela tinha a obrigatoriedade de trazer conteúdos para essas crianças, de trabalhar, né? A palavra que ela usava era isso, trabalhar esses conteúdos. Como é que eu vou trabalhar esses conteúdos para a criança? E eu falava insistentemente com ela que ela não está nesse lugar, né? Não cabe ela trabalhar esses conteúdos, cabe ela acolher essas crianças e junto com a saúde, que tem pessoas especializadas para essa escuta de cada um desses sujeitos, pensar nas ações, entender a realidade dessas crianças, se tem alguma ação junto à família, se tem alguma ação junto à escola. Que não é ela que vai trazer. Ela queria livros, né? Que livro que eu posso ler para eles? Eu tentava explicar que não é isso que vai resolver essa questão, né? Assim, se não estiver junto com a escola, com a família, com a saúde, não é ler um livro, expor a criança a um conteúdo difícil para ela, né? Que a gente não sabe como que foi a situação, o que ela conseguiu elaborar já ou não, se ela dá conta de falar aquilo ou não, né? Como é que uma assistente social vai fazer isso com um grupo de 20 crianças de idades variadas? Né? E ela fala, mas vem a cobrança de cima, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, eu falo, mas não é assim, né? Então, assim, para esses profissionais que estão na linha de frente, esse tipo de informação não chega, né? Ainda. Nós tivemos recentemente agora votada uma lei, né, que garante que as crianças vítimas de violência sexual, elas agora têm direito a uma escuta protegida, né? E principalmente, então assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa muito fazer muita formação aos profissionais que estão atuando na área, principalmente da assistência social, da saúde também aos professores, porque a criança ela é muitas vezes vitimizada por essas abordagens que muitas vezes a faz ter que reviver, né? E recontar inúmeras vezes essas experiências traumáticas vividas. Então, agora a gente tem esse estatuto da escuta protegida para garantir que essa criança ela faça o relato uma única vez e esse relato ele seja suficiente, né, para dar prosseguimento à ação judicial. Porque, às vezes, uma criança era obrigada a repetir isso assim, anos a fio, né? Para garantir que uma pessoa pudesse ser condenada por um crime dessa natureza. Então, mais alguém? Alguma dúvida, comentário? Então, podemos concluir assim? Quem, gente? Muitos sentimentos, né, Camila? Sim. Pensar a educação sempre provoca muita coisa, né? O silêncio também é reflexivo. A gente vai elaborando, né? Tudo isso. Assim. Bom, gente, então queria te agradecer, Macaé, mais uma vez, né, por essas contribuições todas, por essas provocações todas.
É muito bom, né? Alguém, de novo, ter alguém com essa experiência, né? Com seu olhar tão sensível e tão atento, né? A criança como sujeito, efetivamente, né? E fico muito feliz, de novo, né? Assim, com a sua candidatura, porque eu acho que a gente está precisando muito, muito de pessoas como você ali pensando as políticas e pensando a cidade. É um alento saber que no meio disso tudo, né, quando tem tanta gente, depois de tantos anos, tanta construção que a gente fez, eu acho que a nossa geração tem um pouco disso, assim, a gente viu tanta coisa melhorar e acontecer, né, e depois de ver isso tudo, assim, aos poucos se desfazendo, e algumas coisas vão permanecer, claro, estão na gente, estão na nossa prática, mas também ver tantas políticas, tanta coisa ser atacada, né? Falando que precisa rasgar o ECA, coisas desse tipo, e ver pessoas como você insistindo, né? Falando, não, a gente está aqui, a gente vai construir, a gente vai fazer, é um alento e dá muita força, né? Assim, inspira muito. Então é isso, né? É isso. Obrigada. Tchau, Eu quero gente. agradecer, obrigada. Foi ótimo. Aprendi muito, adorei. Vamos encontrar mais, né? Isso. Nas próximas vezes, quem sabe pessoalmente, né? Para a gente voltar a fazer as nossas rodas, brincar. Com muitos abraços e afetos. Isso. Obrigada, gente. Até semana que vem. E, gente, eu falo de coisas muito duras, mas eu acho que o momento também pede que a gente faça essas reflexões. Mas eu também queria dizer, assim, ao mesmo tempo que a gente fala de coisas muito duras, eu sou uma pessoa muito esperançosa. E acho que esperançando na luta mesmo. A gente tem que lutar, a gente tem que dar a cara a tapa, sabe? A gente tem que defender o que a gente acredita, porque o momento exige isso de nós. É porque a gente viu muita coisa ser construída e a gente... Eu falei, acho que às vezes a gente talvez se iludiu um pouco, né? Achando que a construção democrática ela não é cotidiana. E aí eu lembro da Angela Davis, que ela tem um livro que chama A Liberdade é uma Luta Constante. Então, talvez esse, para mim, tenha sido o grande aprendizado desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, não só de pandemia, mas de tentativa de desconstrução democrática, né? A liberdade é uma luta constante, a gente tem que lutar e defendê-la cada dia, nos diferentes lugares onde a gente está. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, um beijo grande. Obrigada. E tudo de bom para vocês. Obrigada, gente. Até semana que vem. Obrigada. Beijo para todo mundo.